Então, retomando a sessão, vamos realizar agora, então, o interrogatório do senhor David Moraes Silva. Boa tarde, senhor David. Boa tarde. Nós vamos realizar, então, aqui o seu interrogatório, onde eu vou lhe fazer algumas perguntas à promotora, seus advogados e também os jurados, se quiserem. Mas o senhor não tem aqui obrigação de responder nenhuma pergunta, tem o direito até constitucional de ficar calado, e caso faça uso desse seu direito, não terá prejuízo no processo. Mas é bom destacar, senhor David, que o interrogatório é um momento que o senhor tem para falar, para dar uma versão ou contestar alguma versão, mas, como eu disse, sempre sem obrigação, certo? Sim, senhor. Peço o senhor falar um pouquinho mais alto, por favor, tá? Sim, senhor. O senhor conversou com os seus advogados nesse intervalo? Sim, senhor. Certo. Inicialmente, eu vou pedir que o senhor me confirme alguns dados de qualificação antes de a gente falar sobre o fato aqui mesmo. Qual o seu nome completo? David Moraes Silva, O senhor é natural de onde? Goiânia. Estado civil? Solteiro. O senhor tem filhos? Não, senhor. Certo. Data de nascimento? 24/11/2000. Nome do pai e da mãe? Elias de Moraes Silva. Elisete Neres dos Santos. Endereço residencial onde o senhor estava morando? Quadra 7, MR9, Casa 16, Setor Leste, Planaltina, Goiás. O senhor tem alguma profissão? Estava trabalhando? Sim, senhor. Já trabalhei numa ótica e de chaveiro. Ok. O senhor sabe ler e escrever? Sim, senhor. Qual escolaridade o senhor tem? Eu estava na rua até o primeiro ano. Aí no presídio eu me formei. Terminei meus estudos. Primeiro ano do segundo grau, né? Sim, Aí senhor. terminou o segundo grau. Ok. Sem contar esse caso que nós estamos tratando hoje aqui, senhor David, o senhor já foi preso alguma vez? Não, senhor. Respondeu algum outro processo criminal? Não, senhor. As testemunhas aqui do processo, o senhor conhece essas pessoas? Conheço. Tem alguma coisa a alegar em relação a alguma delas? Não, senhor. Certo. O senhor teve acesso aos documentos do processo? Pôde ler documentos, assistir depoimento? Teve acesso às provas dos autos? Não, senhor. Certo. A partir de agora, eu vou falar com o senhor sobre o fato aqui da denúncia. Sim, E senhor. reafirmo que o senhor tem o direito de ficar calado, certo? Essa acusação apresentada aqui contra o senhor é verdadeira? O senhor praticou essa conduta que está descrita na denúncia? Não, senhor. O senhor saberia me dizer por qual motivo estão acusando o senhor de um fato tão grave assim? Creio que eu sofri uma tentativa de assalto e tomei um tiro. Creio que é por causa disso, pois eu não tenho inimigos nem desafeto. Uhum. O senhor sabe indicar quem praticou esse crime contra o senhor? Não, senhor, pois foi duas pessoas numa moto de capacete, a qual foi um assalto e eu não vi. Certo. Esse fato aqui é do dia 25 de setembro de 2020. Esse que o senhor relatou que foi vítima de um assalto ou tentativa de assalto, ocorreu em quantos dias antes desse fato aqui? Eu não lembro o tempo antes, senhor. Mas tem uma ideia de quando é que aconteceu? Se foi em setembro do ano de 2020, agosto, A data certa, aproximadamente assim. a data certa eu não vou saber lembrar, porque faz tempo, né? 4 anos já. Ok. Aqui o processo só responde com outras duas pessoas inicialmente, né? Sim, senhor. Inicialmente aqui a denúncia tinha mais duas pessoas. O senhor conhecia essas duas pessoas? O Elias Pereira e o Frederico Correia? Conheço. Tinha costume de conversar com eles, se encontrar com eles? Assim, o Elias eu conheço ele, pois ele mora do lado da casa da minha mãe, né? Ele construiu uma casa da minha mãe lá. Eu conheço ele mais só de vista. O que eu conheço é o Frederico. Uhum. Certo. O senhor me disse então que não sabe indicar, não lembro agora, confesso que deu aqui um. Se eu perguntei para o senhor se o senhor saberia indicar quem então de fato cometeu esse crime. Não sei, contra mim não sei. Não, esse aqui do processo. Não sei também, senhor. Né? Aqui temos duas vítimas, certo? Sim, senhor. O senhor sabe indicar quem matou essas pessoas? Não, senhor. Sabe indicar por ter ouvido ou qualquer coisa, o motivo pelo qual essas duas pessoas foram mortas? Não, senhor, pois eu conheço só a Crislane e há muito tempo eu não via ela, né? Uhum. Esse fato, como eu disse, ocorreu aqui no dia 25 de setembro de 2020, era uma sexta-feira, ali entre 22 horas desse dia e 12 horas do dia 27. O senhor se encontrou com algum dos outros dois rapazes indicados na denúncia nesse período? Não, senhor, eu encontrei o Frederico numa festa nesse dia, só ele, No dia, o senhor encontrou o Frederico. numa festa. O senhor sabe me indicar
aproximadamente que hora esse encontro ocorreu lá na festa? Eu vi ele um pouco tarde, pois a gente estava numa festa, onde a namorada dele estava, e eu estava com um grupo de amigos Qual o nome meus. da namorada dele? Acho que é Kathleen. Aí eu estava com um grupo de amigos meus, aonde ele chegou mais tarde e rapidamente ele foi embora com ela. Então, Só mas que cumprimentou. hora mais ou menos era isso? Não sei te dizer a hora Antes certa. da meia-noite, depois da Acho meia-noite? que por depois da meia-noite. Pouco depois da meia-noite, certo? A denúncia, o senhor disse que não tem nada a ver com esse fato, certo? Sim, senhor. A denúncia diz que o senhor teria fornecido a arma e determinado que os outros dois indicados na denúncia, inicialmente, matassem, cometessem um crime. Isso é verdadeiro ou não? Não, senhor. É falso. O senhor já teve arma? Não, senhor. Não. Já passou alguma arma mesmo, não sendo do senhor? Para Nunca. alguém? Não, senhor. Não. Certo. O senhor disse que encontrou quem na festa? O Frederico. Frederico. O outro rapaz, né, o Elias, que é conhecido por Truta, o senhor viu na festa também ou não? Não, senhor. Então, de forma resumida, o senhor disse que não tem nada a ver com isso aqui Não, e senhor. nem sabe indicar quem tenha. Não, senhor. Ok. Eu não tenho mais perguntas para o senhor, não. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Só queria deixar bem claro que eu não tenho nada a ver por isso. Estou sendo acusado por uma coisa a qual eu não fiz. Creio que foi por eu ter sofrido esse assalto, pois eu não tenho nada a ver com esse crime. Ok. O Ministério Público? Boa tarde, senhor David. Boa tarde. Tudo bem? Sim, senhora. O senhor conhecia o senhor Frederico, né? O senhor disse que era amigo dele. Conhecia há quanto tempo? A gente se conhece há bastante tempo, pois a gente mora em Planaltina, Goiás, é uma cidade pequena, Uhum. onde o pai dele já foi prefeito de lá, e eu conheço ele há bastante tempo. Já saíram juntos? Curtiram juntos? Sim. O senhor usava drogas? Não, senhora. Não? Já usou drogas junto com o Frederico? Não, senhora. Não? O Frederico era da criminalidade? Eu não sei te dizer, pois fazia muito tempo que o Frederico não morava mais em Planaltina, Goiás. Depois da maioridade, ele se mudou com os avós dele. Mas o senhor nunca ouviu falar de nenhuma ocorrência do senhor Frederico? Não, sobre crime, não. Entendi. Mas o senhor estava saindo com ele, né? No dia do crime. Não, no dia do crime, não. Eu Na vi festa. ele numa festa. O senhor encontrou com ele na festa. Sim. Entendi. O Elias, o senhor disse que conhecia de vista. Sim, pois ele. Mas ele morava lá perto do lote da sua mãe. Isso. Entendi. E ele era amigo do seu pai? Não sei te dizer, pois minha mãe separou do meu pai quando a gente era pequeno, então eu não tinha muito vínculo com meu pai. O Elias, o senhor não tomou conhecimento nunca que o Elias ficou preso com seu pai? Não, Nunca? Ninguém te falou isso? O Elias nunca te disse isso? nunca. O Elias não te ajudou no hospital, não, quando o senhor sofreu essa tentativa de homicídio? Ele ficou no hospital, pois minha mãe tinha que cuidar das minhas irmãs, pois eu tenho 3 irmãs pequenas. Ele só dormiu uma noite lá, mas é fora do hospital, né, que fica a pessoa. Ele falou que era bastante amigo da família aqui em Juízo e até cuidou do senhor no hospital. O senhor realmente conhecia ele de vista ou ele era amigo seu? Não, ele não era meu amigo. Eu conhecia ele, pois ele mora no lote que a minha mãe mora, pois eu não moro com a minha mãe. Eu moro com a minha avó e cuido dela. E mesmo assim ele cuidou de você quando você sofreu a tentativa de homicídio, um conhecido de vista. Ele ficou lá pelo um pedido da minha mãe, pois eu tenho 3 irmãs pequenas, e aí ele ficou lá para minha mãe ver como ela estava. Bacana por esse conhecido de vista fazer isso tudo, né? Realmente. O senhor conhece a vítima Wellington? Não, Nunca se encontrou com a vítima Wellington, nada disso. não. Algumas testemunhas falam que os senhores já curtiram junto, já saíram junto. Essas testemunhas têm algum motivo para mentir isso contra o senhor? Eu nunca encontrei com ele, não. Eu só conheço a Crislane, pois só conheço ela. Entendi. No dia que o senhor sofreu a tentativa de assalto, que o senhor chama de assalto, o senhor conversou com a sua mãe? Sim, O senhor falou para ela que você sofreu essa tentativa de assalto, já que ela te acompanhou no hospital? falei. Falou? Porque ela conversou com os policiais e ela não falou nada de assalto. Ela falou que o senhor levou tiro numa festa. Mas foi uma tentativa de assalto, pois o dia que ela conversou com os policiais eu estava dormindo, né?
Entendi. É, O senhor conhece o Alisson? Conheço. Da onde? Ele mora em frente à casa da minha mãe. Quanto tempo que o senhor conhece ele? Não conheci ele há muito tempo, não. Assim, quando eu ia na minha mãe, sempre eu via ele lá, né? A mãe dele Uhum. mora lá na frente há bastante tempo. Essa festa que os senhores foram era uma festa grande? Como é que era? Não, era uma festa de um amigo nosso. Era uma festa pequena. Festa pequena. O Alisson, o senhor não viu lá, não? Não. Porque ele fala que estava lá. Mas eu não vi ele, pois era uma chácara. Inclusive, e o Elias, o senhor não viu ele lá, não? Não. Ele menciona também que teria ido à festa. Mas eu não vi eles, pois lá era uma chácara e tinha várias pessoas em vários lugares, né? Frederico eu vi porque eu tava com alguns amigos, ele foi lá cumprimentar a gente. O senhor deu uma arma de calibre .40 para o Frederico? Não, eu nunca tive uma arma. Ele mencionou mencionou que o senhor entregou essa arma para ele. Tem alguma noção dele? Não. O senhor disse que não estava tão próximo do Frederico, mas tem uma conversa do Frederico procurando por você logo após o crime. Assim, como eu falei, a gente somos amigos, mas não próximo assim. Entendi. E o senhor conhece a Priscila, mãe de Frederico? Conheço. Sabe por que que ela tá narrando que tá recebendo ameaças de pessoas ligadas a você? Não sei. Até então, porque como que eu tô ameaçando ela? Ela tem que mostrar alguma prova, né? E eu creio que quando as pessoas são ameaçadas, vão na delegacia fazer uma ocorrência, né? A, Sim, tá apurando o processo, já tem inquérito policial instaurado. a Priscila toma remédios controlados, ela é meia doida. Uhum. O Frederico também é doido? Não sei. Porque você era amigo dele, né? Sim, mas não sei. Sabe por que que ele tá te incriminando com tantos detalhes? Não. Não sabe. E a Maria Eduarda, que a defesa do senhor até rolou aqui para vir em juízo. O senhor conhece ela da onde? De Planaltina, Goiás. É, Foi mencionado aqui, né, por testemunhas, que o senhor já namorou com ela. O senhor já teve algum caso com ela, algum rolo? Não. Não? Mas é sua amiga? Sim. Bastante amiga. Sim. Pra ela vir em juízo depois, né, tem que ser bastante amiga. É, Por que o senhor tem conhecimento de que a Maria Eduarda depositou dinheiro na conta da mãe do Frederico? Não. Não? Entendi. É, Tá certo, então, senhor David. Eu não tenho mais perguntas, não. Obrigada. O advogado de defesa? Sim, Excelência. David, o senhor ia responder, agora o senhor tem todo o tempo para responder, porque o senhor era interrompido. Quando o senhor. Quanto tempo o senhor se encontra preso em decorrência desse fato? 4 anos e 1 mês. 4 anos e 1 mês. Nesses 4 anos e 1 mês, alguma autoridade policial, algum delegado, algum policial civil, chegou a alguma intimação sobre ameaça do senhor em desfavor de família de Frederico, ou de quem quer que seja, porque lá no presídio tudo é gravado. O senhor fez isso Não, senhor. nesses 4 anos e 1 mês. Com relação a esse fato aqui que o senhor está sendo julgado, o delegado de polícia, ele chegou a mostrar alguma interceptação telefônica? David, tem alguma interceptação sua telefônica aqui, o senhor foi o mandante. O senhor foi o mandante desse fato, David? Não, senhor. Pois ele apreendeu meu celular e lá não tinha nada sobre isso, pois eu não tenho nada a ver nesse crime. O senhor já perseguiu o Wellington alguma vez? Não, senhor. Já passou no seu coração um sentimento de ver ele morto? Não, senhor, pois eu nem conhecia. O senhor tem alguma animosidade com a outra, a esposa do Wellington lá que faleceu, a Crislane? Não, senhor, pois eu conheço ela e eu creio que se tivesse sido eu, os pais e as mães dela tinham vindo aqui, pois eles me conhecem e sabem que eu não fiz isso. A arma que foi apreendida, juntada no processo, tem alguma digital sua lá? O delegado enviou para o Instituto de Criminalística para fazer um confronto de digital? Tem alguma digital naquela arma? Não, senhor, pois ela não era minha. Justamente, o senhor esclarecer perante o conselho de sentença. Não tem uma digital sua. O delegado não mostrou. Lá onde aconteceu o fato, o senhor estava lá? Não, senhor. Lá nesse eucalipto, nessa propriedade rural?
O senhor passou ali onde aconteceu esse duplo homicídio? Não, eu não sei nem onde é que fica. O senhor mencionou que estava numa festa. Nessa festa, são festas como da cidade, onde que envolve várias pessoas? É festa com muitas pessoas ou é poucas pessoas ali que sabe quem tá e quem não tá ali? É 10, 15 pessoas ou de 50 para cima? De 50 para cima, pois é em chácara e todo mundo chama todo mundo, né? A cidade é pequena. Os amigos, quem é jovens, começa a chamar, vamos numa festa ali? Sim. O senhor quer dizer mais algum detalhe que não foi perguntado sobre esse fato para o conselho de sentença, para elucidar esse fato aqui? Eu quero Já está dizer, claro. pois, aonde eu moro, do lado da minha casa tem um material de construções, aonde tem câmera que filma a entrada da minha casa. E lá, os policiais falaram que eu me encontrei com o Frederico, o Elias e o Wellington na minha casa, certo? Aí eu perguntei, por que que eles não foram lá pegar as câmeras? Porque se eles fossem lá, realmente ele ia saber que eu não encontrei com ninguém, pois eu não participei desse crime, eu não tenho nenhum motivo, eu estou sendo preso injustamente há 4 anos. Há 4 anos esperando esse julgamento aqui. Sim, senhor. Sem mais perguntas. Sem mais perguntas, Excelência. Os jurados têm alguma pergunta? Não? Ok, encerrado então o interrogatório. Está então finalizada a fase de. Então vamos iniciar a instrução ouvindo a testemunha, o agente de polícia Cristiano da Silva Ramos. Bom dia, agente Cristiano. Bom dia. Agente Cristiano, o senhor foi chamado aqui como testemunha nesse processo. O senhor não tem mesmo parentesco com nenhum dos dois acusados, certo? Não. Como agente de polícia está acostumado a depor em juízo, sabe das consequências do falso testemunho, se compromete aqui a dizer só a verdade? Sim. Certo. Com a palavra, o Ministério Público. Boa tarde, agente Cristiano, tudo bem? Bom dia, doutor. Bom dia, na verdade. Poderia narrar para nós as diligências desse caso, por favor? Tomamos conhecimento em um domingo, dia 27/9/2020, da localização de 2 cadáveres em Só um uma... minutinho. O crime aconteceu dia 25. Então, os senhores tomaram conhecimento 2 dias depois, dia 27. Exatamente. Certo, e aí? Pessoas passaram pelo local, acionaram a Polícia Militar do Estado de Goiás, estiveram no local, constataram que era a área do DF, acionou a delegacia 16ª. O agente Edmond, que estava de plantão no dia, foi até o local, acompanhou a equipe de perícia. No entanto, naquela data, ainda não conseguiram identificar as vítimas. Somente no dia seguinte, na segunda-feira, foi identificado uma das vítimas como sendo a pessoa de Wellington. Cristiano, o senhor esteve no local nesse dia, no dia 27? No local do crime? No dia 27, sim, na No segunda. local do crime, o senhor esteve? No dia 28, doutora. No domingo, Depois. não. Mas o senhor viu os cadáveres da vítima? O senhor chegou a ver? Não, somente viu o laudo. O agente Edmond, que estava de plantão no dia, no domingo, foi ao local. Ah, não, porque eu ia perguntar qual era o estado dessas vítimas. Eu sei somente por causa dos... Do laudo. Sim. Ok. Então, na segunda-feira, conseguiram identificar a vítima Wellington. Com essa identificação, fomos para a cidade de Planaltina, Goiás, pois lá era o endereço dele. Lá conseguimos informações da outra vítima, que no caso seria a esposa dele. Então conseguimos identificá-la como uma pessoa de Crislane. Com essas duas identificações, descobrimos o endereço deles, fomos até o local, verificamos que se tratava de local de kitnets, onde conversamos com uma das vizinhas. Essa vizinha de nome Lívia foi identificada e foi intimada até a delegacia, onde foi ouvida e tem declaração. Ela informou que na sexta-feira, dia 25, estava em casa à noite, quando a Crislane, sua amiga,
pediu para que ela fizesse maquiagem nela, pois iria para uma festa. Isso por volta das 22 horas, 22h30. Então ela saiu do local, posteriormente, por volta das 23h20, juntamente com o marido dela, o Hélito, e os dois embarcaram num veículo cor vermelha. Ela disse que saiu para a via pública juntamente com ela e viu quando ela embarcou nesse veículo. Então, só para eu entender, a testemunha Lívia, que era amiga da vítima Crislane, viu as vítimas entrando nesse veículo vermelho. Sim, na ocasião ela não se recordava da marca ou modelo, mas disse que se tratava de um carro de cor vermelha. É, Ela também indicou uma outra pessoa que estaria no local, seria a pessoa de Lucas. Também conseguimos identificá-los. Ele é um menor de idade, mas foi intimado na delegacia e foi ouvido através de depoimento especial pela doutora Natália. Inclusive, esse depoimento dele foi gravado em vídeo. E ele informou que passava pelo local, encontrou o amigo dele, de nome Wellington, passaram a conversar. O Wellington comentou com ele que iria para uma festa, a convite de um amigo de nome, apelido Playboy, e, e que para essa festa estaria indo também mais duas pessoas. Seria um caseiro e o filho do caseiro, segundo o Wellington comentou com ele. Eles seriam deixados na fazenda do pai do Playboy e posteriormente seguiriam para a festa. Era então o Playboy, o caseiro e o filho do caseiro. 3 pessoas. Sim, exatamente. E esse Playboy tinha mais alguma informação dele a respeito do genitor? Sim. E aí ele prosseguiu, disse que o Playboy seria filho do dono da autoescola São Luís, da cidade de Planaltina, Goiás. E ele detalha também o veículo. Ele falou mais detalhes com relação ao veículo, porque ele também viu as duas vítimas embarcando no veículo. Ele disse que se tratava de um Fiat Stilo cor vermelha, tinha rodas de liga leve, era rebaixado e tinha teto solar. Com base nessas informações, nos dirigimos até a autoescola mencionada por ele. O proprietário não se encontrava, mas conversamos com o funcionário e conseguimos identificar o proprietário como sendo pessoa de Silveira. Fizemos contato por telefone e o intimamos. Ele compareceu até a delegacia e informou que o filho dele realmente tinha um veículo com aquelas características, Fiat estilo cor vermelha, que seu filho se chamava Frederico e que este, na ocasião, estaria morando na cidade de Iporá, juntamente com a avó, e inclusive ele afirmou que o veículo estava em nome da avó, de Frederico, avó materna. Com essa informação, conseguimos confirmar que no CPF da avó do Frederico tinha um veículo cadastrado, Fiat estilo cor vermelha, em nome dela. Ou seja, o veículo que buscou as vítimas no dia dos fatos era do Frederico. Sim, era do Frederico. Certo. Estava em nome da avó dele, mas era de uso do Frederico. Constatamos que no local onde o veículo teria estacionado e onde as vítimas teriam embarcado, tinha um comércio e nesse comércio tinha câmeras de segurança. Fomos até o local, solicitamos ao proprietário as imagens, ele nos forneceu. Ao analisarmos as imagens, foi confirmado que o veículo estacionou naquele local. Foi constatado que as duas vítimas teriam embarcado no veículo. Um detalhe que as testemunhas comentaram é que o Frederico, a vítima Wellington,
conhecia o condutor do veículo, pois se dirigiu até ele, conversou e depois embarcaram pelo banco de trás. Assim que as duas vítimas embarcam no veículo, o veículo sai do local, sendo confirmado pelas imagens de vídeo. Prosseguindo com a identificação, após a identificação do Frederico, solicitamos a quebra de sigilo e interceptação do telefone do Frederico. No entanto, antes mesmo da implantação, o Frederico foi preso na cidade de Porá por policiais daquela cidade e, na ocasião, ele estava portando arma de fogo calibre .40. Mesmo calibre de cartuchos, estojos, localizado no local do crime. No local do crime foram encontrados 2 estojos de arma de fogo calibre .40. A perícia recolheu. Então, após a prisão do Frederico na cidade de Porá, nos dirigimos até lá, solicitamos à delegacia lá do local a empréstimo da arma de fogo para que realizássemos perícia nessa arma. Então, ela foi trazida para o DF, assim como também o aparelho celular que o Frederico portava na ocasião também foi trazido para o DF para exame pericial. Aproveitamos naquela ocasião para colher o depoimento do Frederico, e esse depoimento foi acompanhado por 3 agentes e mais um delegado que presidiu a oitiva, em sala própria, sede da delegacia. E, na ocasião, o Frederico afirmou que teria comprado aquela arma de fogo pelo valor de R$7.000. Foi questionado ele, então, como que ele conseguiu aquele valor. Ele informou que teria participação em uma sociedade com um amigo de nome Eric e mais o primo dele, primo do Eric, de nome Luiz Felipe. Ele também mencionou que teria comprado essa arma de fogo da pessoa de David, o qual seria o seu amigo, conforme eu já falei, pelo valor de R$7.000. Naquela ocasião, perguntamos a ele se ele tinha mais informações com relação a essa pessoa. Isso que ele falou que comprou essa arma do David foi no primeiro depoimento dele. No primeiro depoimento dele, quando ele Certo. estava preso na cidade de Porá. Uhum. Então, a fim de tentarmos identificar pessoas de David, perguntamos a ele se ele tinha mais informações com relação a essa pessoa. Então, ele mencionou que a mãe do David chamava Elisete, o pai chamava Elias, e que o David teria um irmão de nome Elias Júnior. Com base nessas informações, conseguimos identificar pessoas de David, pois ele tem identidade no Distrito Federal. Então, mostramos a fotografia da pessoa de David da Silva Soares, o qual é réu nesse processo. E, de pronto, o Frederico indicou como sendo aquela pessoa que supostamente teria vendido a arma para ele. Retornamos para o DF, aguardamos os exames periciais. Primeiro, o exame de balística constatou que os 2 estojos encontrados no local do crime, onde foram localizados os 2 cadáveres, era correspondente com a arma de fogo apreendida em poder do Frederico. Também verificamos que o exame do celular do Frederico
tinha algumas informações com relação ao crime, dentre elas, geolocalização. Geolocalização correspondente com o local do crime, inclusive com a movimentação do veículo, coincidindo com o local onde as vítimas teriam embarcado e o local onde os corpos delas teriam sido encontrados. Ou seja, próximo à GO 430. Então, nesse caso, o Frederico foi na casa. Os dados de geolocalização demonstram que o Frederico foi na casa das vítimas Sim, e depois foi ao local dos crimes onde elas foram encontradas mortas. sim, exatamente. Certo. Consta também um diálogo dele com uma pessoa que é descrita como Derek no celular. E o Frederico comenta com relação ao roubo de veículo, numa caminhonete. E esse interlocutor conversa com ele, fala da seguinte forma: cuidado, se te pegarem com a arma, você assina o homicídio. Indicando que ele estaria de posse realmente da arma utilizada no crime. Há também uma outra mensagem por meio do Facebook, onde na madrugada do dia 25 para 26, o Frederico manda mensagem para uma pessoa, isso, salvo engano, por volta das 5 horas da manhã, perguntando pelo David. E dentre outras informações que naquela ocasião, quando a arma de fogo foi apreendida, que o Frederico estaria planejando praticar o roubo de um veículo. Com essas informações em posse da Polícia Civil do DF, nos deslocamos à sede da Delegacia de Porá, Goiás, e novamente realizamos o novo depoimento do Frederico. Esse novo depoimento, depois de ter sido comprovado que a arma de fogo encontrada era as munições encontradas no local do crime vieram da arma de Frederico. Exatamente. Ok. Chegamos no local, solicitamos aos agentes, né, que buscassem o Frederico. Ele demonstrava estar com medo. Solicitamos uma sala para que fizéssemos a oitiva dele. O delegado local consentiu a sala dele. Logo no começo do depoimento, ao saber que tínhamos algumas informações com relação ao crime, o Frederico demonstrou arrependimento e disse da seguinte forma: eu estou arrependido. No dia, eu estava sob efeito de cocaína e maconha. Eu estava alucinado e vou dizer a verdade. Então, ele vira para trás e solicita que a porta da sala seja fechada. Então, ele começa falando que no dia do crime estava na companhia de mais duas pessoas. Ele disse que se tratava da pessoa de alcunha Truta, o outro de nome Alisson. Ele descreve as pessoas, as características físicas dele, diz que o Truta era mais velho, cabelo grisalho, usava barba, era forte e trajava uma camiseta gola polo de cores listradas. Menciona também a característica física do Alisson, como sendo mais novo, usava óculos de grau, era branco e alto, mais alto que ele, segundo o Frederico. Então ele continua dizendo que no dia do crime
estava na casa do seu amigo Eric, quando recebeu, era à noite do dia 25, estava na casa do Eric, quando recebeu uma ligação do David. Então ele sai do local, vai ao encontro do David, conforme eles já tinham planejado. Importante esclarecer que o Frederico já estava de posse da arma de fogo. Segundo ele, foi entregue a ele pelo David 2 dias antes do crime. Então ele vai ao encontro do David, chega no local, já está no local aquele que ele chamou pelo apelido de Truta e o Alisson. Esses dois embarcam no veículo, no Fiat estilo cor vermelha, de propriedade do Frederico, e eles dão deslocamento até a casa do Hélito. O Alisson embarca no banco da frente do passageiro, o Truta está no banco de trás, o Frederico está portando a arma de fogo e dirigindo o veículo. Então ele continua dizendo que já tinha feito o convite para o Hélito participar da festa. Quando chega no local, o Hélito vai de encontro a ele e pergunta se a mulher dele, Crislane, pode acompanhá-lo até a festa. O Frederico disse que naquela ocasião ele não sabia dar a resposta e olhou para trás a fim de obter a informação do Truta, já que até então, aparentemente, o Truta que estava diante das ações. O Truta assina positivamente, dizendo que pode levar. Então, o Frederico afirma para o Hélito que sim, pode levar a Crislane. Após isso, o Frederico afirma que passa a arma de fogo para o Truta, que está no banco de trás, e aguarda o embarque das duas vítimas. Ele sai do local Então, após... só para ficar claro, quem estava dirigindo era o Frederico. Frederico. No banco de passageiro, o menor de idade, Alisson. Alisson. Atrás, o Elias. Sim. E aí entrou o Frederico e a Crislane nesse carro. Entrou o Wellington e a Crislane. Desculpa, o Wellington e a Crislane no carro, as vítimas. Sim. E coincide com as imagens e os depoimentos das testemunhas que os dois embarcam pelo banco de trás. O carro sai do local. O Frederico já conhecia o local. As imagens capturadas mostram que esse embarque foi pelo banco de trás, Sim. conforme esse depoimento do Frederico. Conforme o depoimento do Frederico e conforme o depoimento das testemunhas. Certo. O Frederico continua conduzindo o veículo, vai até a área rural de Planaltina, Goiás, chega até a área rural de Formosa, conforme inclusive a geolocalização do telefone dele, às margens da GO 430. Voltando um pouquinho, antes da chegada no local, próximo ao motel Afrodite, segundo o Frederico, o Truta, que estava no banco de trás, anuncia então para as vítimas que se tratava de uma casinha.
mas fala para as vítimas que seria somente para amedrontá-los, pois iriam gravar um vídeo e que eles seriam amarrados na área de cerrado e posteriormente seriam liberados. Chega no local escolhido pelos autores. Trata-se de uma área rural, sem iluminação pública, sem qualquer possibilidade de imagem de câmeras, uma área erma, com baixa fluidez de veículos. Esse local escolhido pelos autores do crime tinha como ter testemunha ocular nesse lugar? Assim, é um local ermo, tem, O tem local, pessoas. o local escolhido por eles realmente foi um local com baixíssima transição de veículo naquele local, trânsito de veículo naquele local. É uma DF, uma via pouco movimentada, sem qualquer possibilidade de câmera de segurança, sem iluminação pública, Tinha casas perto. nenhuma casa próxima do local. Então Era não uma tinha área casa, não tinha câmera e nem transição de gente de veículo. negativa. Perfeito. Inclusive, era uma área de plantação de eucaliptos, que tinha uma cerca. Eles escolheram esse local para executar as vítimas, obriga as vítimas a desembarcarem do veículo, conduz as vítimas até a área do plantio de eucaliptos. Então, Frederico continua falando que o truta obrigou as vítimas a se ajoelharem. As vítimas foram se desesperando, gritando no local. Crislane gritava muito. No local, o truta passa a arma de fogo para o Frederico. O Frederico efetua já o primeiro disparo contra o Hélito. Cai ao chão. Nesse momento, Crislane tenta correr. Então é efetuado também disparos contra ela. Inclusive, um dos disparos que a atingiu foi pelas costas. O orifício de entrada é pelas costas. O Hélito caído ao chão é atingido por mais um disparo de arma de fogo. Ele é atingido por 2 disparos e a Crislane é atingida por 3 disparos. O Frederico afirma que após a Crislane tentar correr e ser atingida pela primeira vez, ela cai ao chão. Ele efetuou mais um disparo, a arma para aberta, indicando que tinha acabado a munição da arma. O truta então se aproxima, tira mais uma munição de dentro do bolso, municia a arma e entrega a Frederico novamente. Frederico, então, segundo ele, pisa no pescoço da Crislane e efetua mais um disparo que a atinge na cabeça. No local, segundo ainda o Frederico, o Alisson está presente e grava um vídeo com as vítimas para que esse vídeo fosse demonstrado para o David posteriormente. O Alisson ainda retira dinheiro que estaria com a Esse vítima. vídeo ele grava para mostrar para o mandante David. Exatamente. Ok. O Alisson ainda retira de Wellington valores em espécie, salvo engano, cerca de R$ 300, e mais o aparelho celular dele. Então eles saem do local, embarcam no veículo novamente, saem do local
vão para Planaltina, Goiás. Durante o trajeto, o celular do Wellington é jogado no rio, na lagoa, a caminho de Planaltina, Goiás. Frederico, voltando um pouquinho, Frederico afirma também que, após efetuar o disparo da arma de fogo, ele vai até o carro, pega um canivete que ele portava e efetua várias facadas na vítima, Wellington. Essas informações, inclusive, coincidem com o laudo do IML e também o laudo do local. Então, eles vão para Planaltina, Goiás, vão para a festa, uma festa daquela cidade, onde o Frederico encontra a namorada dele, na época, a Kathleen, e encontra também o David na festa. Ele afirma que mostra o vídeo para o David, para confirmar, então, que ele teria cumprido o acordo dele. Então, após isso, ele ganha a posse da arma de fogo. Ele permanece com a arma. Ele mostra também o vídeo para a Kathleen, segundo o depoimento da Kathleen posteriormente. Então ele Essa continua. arma de fogo foi fornecida pelo David? Sim, 2 dias antes do crime, essa arma de fogo foi passada pelo David para o Frederico. E o acordo entre eles é que ele permaneceria com essa arma de fogo após o crime. E era no valor de R$ 7.000. Essa arma. Primeiramente ele informou que teria comprado do David por Uhum. R$ 7.000. Mas depois ele, na requerição dele, ele informou que essa arma foi pega por ele 2 dias antes do crime. Uhum. Primeiramente informou que comprou por R$ 7.000 no domingo, após o crime, né? Mas na requerição ele informou que teria pego essa arma com o David 2 dias antes do Então, na verdade, ele não comprou a arma, ele pegou a arma do David sob a promessa de ficar com ela se ele cumprisse essa ordem. Exatamente. Entendi. Então ele está na festa, continua na festa com a namorada dele. Amanhece um dia ali, vão para a casa deles, dormem, e quando já é à tarde, ele vai ao encontro de um amigo dele, de nome Eric. Inclusive, nós já tínhamos identificado essa pessoa. Então, ele diz que foi lá para fumar maconha com o Eric e conversa com ele. Está na companhia da namorada, mas chama o Eric no particular. Eu queria tomar água, Excelência, se possível. Então, ele encontra com o amigo dele, Eric, na casa do Eric, chama ele no particular, pega o celular dele, abre o Facebook, abre a conta do Facebook do Wellington e mostra a foto para o Eric. Confirmando assim. Quando vocês ouviram o Eric, ele confirma isso, de que de fato o Frederico mostrou essas fotos das vítimas para ele. Sim. Conforme eu falei, nós identificamos o Eric. Uhum. E ele foi ouvido em sede policial. Então ele informa que ele confirmou, inclusive, que no dia do crime o Frederico estava presente na casa dele.
Ele estavam ali à noite, na sexta-feira. O Frederico teria pedido uma pizza, mas antes da pizza chegar, o Frederico teria recebido uma ligação. Ele não sabe a origem da ligação. E o Frederico saiu apressadamente, prometendo retornar, mas não retornou. No depoimento do Frederico, ele fala de quem que era essa ligação? Que ele recebeu Sim. na casa do Eric? Sim. O Frederico fala que estava na casa do Eric quando recebeu a ligação do David. E quando chegou na casa do David, já encontrou com o Truta e com o Alisson. É importante esclarecer que ele só conheceu o Truta e o Alisson naquele dia. Então, voltando ao depoimento do Eric, ele disse que estava na companhia do seu amigo, o Frederico. O Frederico pede uma pizza. Antes da pizza chegar, o Frederico recebe uma ligação, sai apressadamente, prometendo retornar, mas não retorna. No dia seguinte, na parte da tarde, o Frederico faz contato com ele, vai até a casa dele. E quer conversar com ele. Chama ele no particular, pega o celular, abre o Facebook, mostra a foto do Hélito, abre o Facebook na conta do Hélito, mostra a foto para ele e disse para ele que teria matado ele. Naquela ocasião, durante o depoimento do Eric, abrimos o Facebook, abrimos na conta do Eric, mostramos a foto e o Eric confirmou que seria aquela conta, aquele nickname que o Frederico teria aberto e mostrado para ele na ocasião. Aí ele continua. Aí ele falou tudo pro Eric. Disse que teria feito com mais duas pessoas. Era um mais velho e um mais novo. E afirma também que teria sido. Esse mais velho seria o Elias? Seria o Elias. E o mais novo, o Alisson. Exatamente. Certo. Elias, que até então ele chamava de Truta. Ele não sabia. O Eric não sabia desses nomes, Alisson e Elias. Não. Ele não sabia. Inclusive, no depoimento ele não citou os nomes porque ele não sabia, mas o depoimento do Frederico, ele não sabia o nome, mas ele fala alcunha Truta, que é o Elias, e o Alisson, que ele sabia o nome. O Eric não sabia o nome, mas o Frederico descreveu para ele como é que eram essas pessoas. E ainda acrescentou, isso o Eric, no seu depoimento, acrescentou que o Frederico afirmou que o crime teria sido encomendado, solicitado pelo David. Aí, deixa eu te perguntar, gente, Cristiano, essa conversa do Eric com o Frederico, que o Frederico confessou esses crimes, ela foi quanto tempo após do crime? Ele mencionou? Sim. O crime ocorreu na madrugada de sexta para sábado, e essa conversa foi no sábado, na parte da tarde. Então foi assim, um dia depois do crime. Nem um dia, foi poucas horas após o crime. Até para entender o calor da emoção do Sim. acusado. Mas Sim. foi então um dia depois do crime essa conversa. Sim. Ah, Sim. certo, ok, entendi. Então ele afirma que teria sido encomendado pelo David, segundo o Frederico falou para ele, e que ele estaria com a arma de fogo. Continuamos então a investigação. Chamamos a namorada do Frederico, já que ela estava na festa. Ela prestou 2 depoimentos. No primeiro depoimento dela,
ela foi um pouco evasiva, é, mas tem informações importantes, onde ela disse que o David tinha amizade com o Frederico. Ela confirmou que teria visto a arma de fogo, mas não, que ela não conhecia muito de arma de fogo. Então nós mostramos a foto da arma de fogo. Essa foto, inclusive, foi produzida pela Polícia Militar do Estado de Goiás, em Porá. Mostramos para ela, ela reconheceu como sendo aquela arma de fogo que o Frederico estaria portando. Que ela teria visto com o Frederico quando estava com ele. Posteriormente, ela prestou um novo depoimento. Nós já tínhamos mais elementos. E ela também já sabia de outras coisas, outras informações. Então, ela informou que no dia dos fatos. Tá, no primeiro depoimento, voltando ao primeiro depoimento ainda, só para me complementar. Ela afirma que estava na festa, juntamente com algumas amigas, porque Frederico teria prometido a ela que iria à festa com ela, mas ele demorou a chegar e por isso ela ficou com raiva dele. Então ela saiu por volta das 2 horas para buscar uma bebida e assim que retornou, o Frederico chegou. Nesse primeiro depoimento, ela disse que não sabe se ele estava acompanhado de alguém. E os dois continuaram na festa. Já no segundo depoimento, ela complementa essas informações. Ela disse que uma prima dela teria visto o Frederico chegar com o carro dele na festa e ele estava acompanhado de mais 2 pessoas. Dentre essas 2 pessoas, uma ela teria ouvido o apelido, alguém chamá-lo pelo apelido de Truta. Disse também que Frederico chegou próximo a ela e como ela estava brigada com ele tentou acalmá-la e, para isso, mostrou um Só para eu vídeo. entender, esse carro ele estava vindo do local da execução das vítimas. Sim, Eles exatamente. mataram as vítimas e foram direto para essa festa. Foram direto para a festa, exatamente. Eles foram para essa festa para mostrar o vídeo para o David. Exatamente. O David estava na festa. O mandante estava nessa festa. Estava na festa. E aí, essa pessoa viu o Truta junto com o Frederico descendo do carro? Sim. A Kathleen, ela informa da seguinte forma. Que soube que a prima dela teria dito que quando o Frederico chegou na festa, ele estava acompanhado de mais 2 pessoas. E uma dessas pessoas, ela ouviu alguém chamá-lo pelo apelido de Truta. O Truta é o que não foi É o pronunciado, Elias. mas é o acusado inicial da denúncia Elias. Exatamente. Então ela continua dizendo que o Frederico se aproximou dela e pegou o celular e aquele vídeo que ele fez para mostrar para o David mostrou para ela também. Ela viu no vídeo imagens de uma pessoa caída ao chão e também folhagens indicando que era uma área de cerrado. Então, em determinado momento, ela vê o Frederico na imagem que ela vê, o Frederico levando a mão à cintura. Então, ela diz que não quer ver mais e afasta o celular para não continuar vendo aquela imagem.
ela reafirma que o Frederico tinha amizade com o David e que e o teria visto em outras ocasiões juntos. É, então passamos a ouvir outras pessoas. Uma delas, tá, com relação à motivação. E aí, onde vem a outra testemunha. A motivação indicada para o crime, segundo, inclusive, também o Frederico, no depoimento dele, é que o David teria uma guerra com a pessoa de nome Vitor Hugo. E para se vingar, o David pediu ao Frederico para que fizesse a casinha para o Hélito, que era amigo do Vitor Hugo. Isso porque, segundo o Frederico, o David teria visto fumando maconha junto com o Hélito. Então, o Frederico faz a casinha para o Hélito, conforme eu falei, por causa da guerra dele juntamente com o Vitor Hugo. Intimamos então o Vitor Hugo, ele foi ouvido em sede policial. Na ocasião, inclusive, ele estava acompanhado de advogado. Ele informa que conhecia o David, informa que em determinada data estava numa festa. Teve uma briga entre duas mulheres. O David interviu a favor de uma delas e o Vitor Hugo a favor de outra. O David o agrediu com um chute. O Vitor Hugo reage, mas sai do local e não teve mais notícias do David. Então foi questionado a ele se ele ouviu, na ocasião, algum disparo de arma de fogo. Ele disse que sim, mas que não sabe a origem do disparo de arma de fogo e nem se atingiu alguma pessoa. Fizemos algumas pesquisas, primeiramente na delegacia de Planaltina, Goiás. Não foi verificada nenhuma ocorrência de disparo de arma de fogo naquele ano envolvendo a pessoa de David. Mas no DF tinha uma ocorrência policial onde informava que o David teria sido vítima de disparo de arma de fogo. Na ocorrência consta que os agentes conversaram com a mãe do David, que o acompanhava, e ela informou que ele teria sido vítima de disparo de arma de fogo na ocasião que participava de uma festa. A data da ocorrência é do mês de junho do mesmo ano, 2020. Então, nós passamos a pesquisar mais informações com relação a essa ocorrência, mas não constava nenhuma apuração no estado do Goiás. Quando o David foi ouvido, Aí, só para eu entender, essa ocorrência em que o David sofreu essa tentativa de homicídio na festa, ela gerou algum inquérito policial? não. Gerou alguma investigação? A ocorrência, apesar de ter sido registrada na 13ª DP, Sobradinho, onde ele foi atendido no hospital, é importante esclarecer que quem informou sobre essa ocorrência foi o hospital. Uhum, Os familiares de David não procuraram a delegacia. entendi. E eles disseram se tinha algum suspeito ali na hora da Não, ocorrência? não, Uhum. não. Não tinha linha, tinha alguma linha de investigação? O que acontece? Como a ocorrência foi feita
apesar de ter sido feita na 13ª, que é a área do DF, Sobradinho, mas ela foi encaminhada à cidade de Planaltina, Goiás, porque o local do fato indicado foi lá. Uhum. Fizemos algumas pesquisas, Planaltina, Goiás, não foi verificado a apuração desse crime lá. Quando o David foi ouvido, Agora, o Vitor Hugo informou que, de fato, deu uns disparos nessa festa. sim, o Vitor Hugo confirmou que houve disparo de arma de fogo nessa E quem festa. conta que o David sabia que foi o Vitor Hugo é o Frederico. Sim, sim. Uhum. Essa informação, inclusive, Agora, só para eu entender, esse Vitor Hugo era do grupo do Wellington? sim, ele era amigo do Wellington. Entendi. Amigo do Wellington, inclusive, no dia dos fatos, o Wellington fez contato com ele. Antes do crime. Eles tinham negociado uma bicicleta. O Vitor Hugo, ele informa que estava na festa, ouviu o disparo da arma de fogo. 2 dias depois, ou um dia depois, o David dá entrada no hospital de Sobradinho. No depoimento do David, ele, com relação a isso, ele fala que foi vítima de um roubo de veículo e os autores teriam atirado contra ele. Não tem nenhuma informação quanto a isso na delegacia Planaltina, Goiás. O Vitor Hugo, então, informa que era amigo do Wellington, que teria negociado a bicicleta por ele, que no sábado teria procurado o Wellington, mas não o encontrou. E somente na segunda-feira soube da morte dele. Essa informação com relação à vitimização do David com relação ao disparo da arma de fogo, isso foi confirmado por várias pessoas naquela cidade, alguns com seu depoimento. Inclusive, o David, na data do fato e quando ele foi preso, ele usava bolsa de colostomia em virtude desse disparo de arma de fogo. Por isso, que ele quis se vingar e não estava conseguindo acertar com Vitor Hugo. Então, para mandar um recado, fizeram a casinha, a emboscada para o Wellington. Esse pessoal, o Vitor Hugo, o David, o Wellington, o próprio vítima Wellington, eles eram pessoas envolvidas com a criminalidade? Como é que é? Sim, o David sempre teve envolvimento com crime, tanto ele quanto a família dele. A família do. Essa pergunta é muito importante, doutora. A família do David, ele sempre foi envolvido com crime, inclusive o pai dele, o Elias, estava preso e, e morreu na cadeia, vítima de Covid. Irmãos do David foi vítima de homicídio, outros irmãos dele envolvidos com crime também. O pai do David era faccionado, isso foi demonstrado pela equipe de inteligência do presídio. Em 2010 para 2011 foi quando o Elias, pai do David, conheceu o Elias, que é o vulgo Truta. Eu já conheço Truta. O Truta é da cidade do estado do Paraná, Foz do Iguaçu, onde foi preso em diversas ocasiões e pelo seu envolvimento com crime organizado naquele estado, ele foi transferido para o DF, presídio do DF. No presídio do DF foi quando ele teve contato direto, pessoal, com o pai do David. O Truta só foi identificado quando nós conseguimos
descobri a residência dele e vimos na lixeira um documento, um bilhete de passagem de ônibus com o nome dele, Elias Quando os Pereira senhores Chagas. foram na casa do Truta, do Elias, como é que estava a casa dele? Estava bagunçada, com sinais de que as pessoas ali residentes teriam saído apressadamente do local. Muita coisa revirada, alguns móveis até deixados para trás. Então ele fugiu da casa onde ele morava, o Elias. Sim, sim. Como é que aconteceu essa situação? Deixa eu só fechar com relação aos crimes praticados, o histórico de crime da família do David. Então, o Truta, o Elias Pereira Chagas, ele conhece o pai do David no presídio, criam uma amizade. Esse vínculo de amizade é confirmado pela inteligência do presídio. Posteriormente, o Truta, ele é transferido novamente para o Paraná. Depois de um tempo, ele é solto e ele vem em liberdade. Ele vem para o DF e vai residir justamente na casa do David, onde a mãe dele tinha propriedade e alugava algumas kitnets naquele lote. No lote eram 3 residências, morava a Elisete, mãe do David, viúva do Elias, que morreu na cadeia, e o Truta vai morar nessa casa, em virtude da amizade que eles criaram na cadeia. Então o David passa a ter contato direto com o Truta nessa residência, onde inclusive o David também morava. Quando o Frederico foi ouvido, ele mencionou que no dia do crime, o menor de idade, Alisson, teria anotado o telefone dele. E eles se comunicam pelo WhatsApp posteriormente e o Alisson, o Frederico, anota o telefone do Alisson no telefone dele. Como o telefone dele estava apreendido, na extração de dados, veio o número de telefone vinculado à pessoa de Alisson, cadastrado no telefone dele. Fizemos algumas consultas junto aos operadores de telefonia. Confirmamos que o número cadastrado estava em nome de Clênio. E confirmamos que essa pessoa de Clênio se tratava de um policial militar do Distrito Federal. Na época ainda estava nativo. E que ele teria um filho de nome Alisson. Intimamos ele até a delegacia, fiz contato telefônico com ele, solicitei ele que fosse até a delegacia. Conversei com ele, expliquei para ele parcialmente o que estava acontecendo. Ele então confirmou que o filho dele utilizava aquele número de telefone. Marquei com ele para apresentar o filho dele, já que era menor de idade, para a gente poder conversar na delegacia. Ele prontamente se prontificou a apresentar o filho dele no dia 24 de dezembro, pela manhã. Só que quando foi à noite do dia 23 de dezembro, ele faz contato comigo pelo telefone e informa que o filho dele, o Alisson, tinha sido detido e estava na DCA pela prática de um roubo de veículo. Imediatamente, desloquei até a DCA, conversei com o delegado, expliquei para ele sobre o crime de duplo homicídio, o delegado de plantão da DCA, e o solicitei para que colhesse o depoimento do Alisson sobre este fato. O Alisson então é ouvido e ele confirma que conhecia o Elias, no caso, o Truta. Conhecia o Truta, conhecia o David e que no dia dos fatos,
no dia 26, ele foi convidado por David, tanto ele como o Truta, para participar de uma festa na cidade de Planaltina, Goiás. E ele vai, juntamente com o Truta, de ônibus, até Planaltina, Goiás, a fim de participar dessa festa. Chega no local, na casa do David, ele confirma que encontrou com Frederico, confirma que embarcou no veículo e foi para a festa. O delegado, então, questiona ele. Tá. E quando estava na festa, o Frederico fala para ele que iria cumprir uma missão e retornaria logo em seguida. Então o delegado questiona para ele se quando o casal entrou no carro, ele estava presente. No primeiro momento ele afirma que sim, mas depois ele volta atrás e diz que não estava. O delegado então pergunta a ele: você participou do crime? Você efetuou algum disparo? Ele você participou do crime? Então ele fala da seguinte forma: não foi eu que atirei. Somente fala dessa forma: não foi eu que atirei. Então, com essas confirmações, e ele informa que o Truta residia em frente à casa dele, na casa do David. Então, a partir daquele momento, descobrimos o local da residência do Truta. E até então nós não sabíamos a identificação dele. Fomos até o local no dia seguinte, isso no dia 24 de dezembro, pela manhã, fomos até o local. Chegamos, a casa estava... antes de entrarmos, um detalhe importante. Conversamos com alguns vizinhos. Uma senhora, como o Alisson já tinha falado o nome Elias, chegamos lá e perguntamos para os vizinhos pela pessoa de Elias. Uma senhora que era vizinha falou assim, não conheço Elias, mas aí mora uma pessoa de apelido Truta. Ao entrarmos na casa, aparentemente estava abandonada, muita coisa jogada. Encontramos dentro de uma lixeira um bilhete, um bilhete de passagem de ônibus, origem Foz, destino Brasília. Naquele ano de 2020. E também tinha a parte de um contrato de aluguel, onde a locatária era Elisete, a mãe do David, e quem estava alugando era a pessoa de Cirlei. Então descobrimos que a esposa do Truta, que agora nós sabemos que chamava Elias, se tratava da pessoa de Cirlei. Também era de origem de Foz do Iguaçu, Paraná. E ela também tinha várias passagens naquele estado. O Truta, conforme eu falei, já tinha várias passagens lá naquele estado. Inclusive por outros homicídios. Um dos homicídios praticados por ele, inclusive, foi dentro da cadeia. E por isso ele sempre puxou muita cadeia lá no estado do Paraná. Com base nessas informações, identificação de todos os envolvidos, solicitamos ao delegado que representasse pela prisão dos autores. O Frederico já estava preso. O Alisson, nós encaminhamos a documentação para a DCA. Realizamos a prisão do... Primeiramente fizemos contato com... Nós descobrimos que, possivelmente, após diversas diligências na cidade de Planaltina, Goiás, cidade de Planaltina, DF, não localizamos nem o Elias, vulgo Truta, e nem o David. Diligências essas feitas exaustivamente, inclusive em áreas rurais de Planaltina, Goiás,
onde tinha informações que o David poderia estar escondendo. O David morava aonde nessa O época? David, ele transitava entre dois endereços. Um na Planaltina, Goiás, era a avó dele, e outra na casa da mãe, Elisete, que era na Planaltina DF, aqui na Estância 1. E vocês procuraram bastante em Planaltina DF, Planaltina Goiás. Sim, Não acharam ele. não achamos. Os familiares também não sabiam indicar onde ele A estava. mãe dele, inclusive, disse que não sabia do destino dele. Entendi. Conversei com a mãe dele depois. Então, conforme eu falei antes, a casa do Alisson era em frente à casa do David, onde também o Elias, o Truta estava morando. Vocês deram o David por foragido? Sim, então ele estava foragido, certamente estava. Fizemos alguns contatos, e conseguimos a informação de que ele possivelmente estaria é, no Mato Grosso. Ele tinha algum vínculo com Mato Grosso? Sim, ele tinha parentes lá. Uhum. Ele tinha parentes lá em Mato Grosso. É, Barra do Garça. Então, nós fizemos alguns contatos com a polícia de Barra do Garça, Mato Grosso. Passamos algumas informações para eles que nós tínhamos, inclusive possíveis endereços. E eles conseguiram realizar a prisão do David lá naquele estado. Ele foi recambiado para cá. O senhor lembra quanto tempo depois da identificação do crime? Não lembro exatamente, doutora. Tá, quanto tempo. perfeito. Então, nós fizemos o recaminhamento dele para o DF. Ele foi ouvido em sede policial. Após ser feito a leitura dos direitos dele, ele preferiu falar. Ele falou que não tinha amizade com David. Conhecia, mas não tinha amizade. Essa informação foi Ele falou que não tinha amizade com David? com Frederico. Certo. Perdão. David afirmou no depoimento dele que não tinha amizade com Frederico, conhecia, mas não era amigo. Conhecia o Truta muito pouco, que não tinha relação de amizade nem com ele, nem com o Alisson. A amizade dele com o Frederico foi confirmada por várias testemunhas, várias informações, inclusive consta ocorrências em Planaltina, Goiás, envolvendo o David e Frederico. Ocorrências essa, inclusive uma delas de 2016, outra de 2018. Uma delas é de um porte de arma e tem outras duas. Uma dessas duas, 2018, é de um furto em escola de uma TV. O David aparece nessa ocorrência também. Então, confirmada a amizade entre eles, apesar do David negar no seu depoimento. No depoimento do David, ele informa que soube do homicídio, mas que não soube por meio de rede social, que não conhecia a vítima, o Wellington, que conhecia a vítima Crislane de vista, que ele informou também com relação ao Vitor Hugo, né, que não tinha inimizade com ele, e com relação ao disparo de arma de fogo que ele foi vítima, conforme eu já falei, ele informou que foi durante um roubo em que ele teria sido vítima, tentativa de roubo de veículo, e que os autores efetuaram o disparo e atingiram ele com 2 disparos, um na barriga e outro na perna. Essa informação nunca foi confirmada pela polícia do estado do Goiás. Ele não informou com relação a essa ocorrência lá. Posteriormente, nós conseguimos fazer a prisão do Truta, do Elias. Na ocasião, ele preferiu ficar em silêncio.
não respondeu às perguntas da autoridade policial. E a partir dessas prisões, doutora, nós fechamos a investigação. E se a senhora tiver mais alguma pergunta que eu não esteja recordando agora, Certo. falar. Aí, só para eu entender, assim, a respeito da motivação do David, né, que mandou o crime. O Wellington era envolvido na criminalidade também. O O Wellington, celular dele, o senhor já mencionou que teve a questão do roubo de veículo. Teve mais alguma coisa, assim? sim, o Wellington, ele tinha envolvimento com crime também. Inclusive, tem uma ocorrência onde a mulher dele foi presa por posse de munição encontrada na casa dela. Ela acabou assumindo como sendo dela. Quando ela estava na delegacia, o celular que ela portava Aí você coloca água para ele também. era produto de furto ou roubo, não lembro. E, e ela respondeu por isso também. Então, tinha munições na casa da vítima Wellington. Sim. Tinha também entorpecentes? Foi encontrado fotos de entorpecentes, algo assim, no celular dele? Não, no celular do Wellington, não. No celular do Frederico tinha fotos Desculpa, do de droga. celular do Frederico Frederico, tinha sim. fotos de drogas. Sim, muita droga. Ele era envolvido, o Frederico, com tráfico de drogas? Sim. E o pai do David era traficante de drogas condenado também. O pai do David tinha Tinha várias coisas. informações de que o David também seria envolvido com tráfico? Não exatamente com o tráfico, mas o crime em geral. O David era conhecido no cidade de Planaltino, Goiás, como uma pessoa influente e envolvido com a criminalidade. Esse histórico, conforme eu já falei, A mãe do David também teve prisões? Teve não me envolvimento recordo, doutora, se a mãe do Certo. David teve prisões. E para eu entender também, como é que funciona essa guerra entre jovens? Eles matam necessariamente a pessoa que atentou contra a vida da vítima, ou às vezes mata alguém do grupo? Como é que funciona isso, Sim. assim, pela sua experiência de Sim. policial? É o que eles chamam de mandar um recado, né? Uhum, Eles, quando tem guerra com a pessoa, eles tentam atingir essa pessoa através de outras pessoas que são próximas a ela. uhum. Então, descobriram que o Wellington era próximo do Vitor Hugo e através do Frederico, que tinha amizade com o Wellington, fizeram a emboscada para ele. Isso, segundo as informações, para mandar um recado para o Vitor Hugo. Inclusive, eles fazem vídeos para mostrar esse poder que eles têm. Inclusive, tem um depoimento da testemunha Catherine, que na época era namorada do Frederico, informando que o, que o David era forte lá em Planaltino, Goiás, com relação à criminalidade. Inclusive, fez contato com ela, falando para ela que seria bom que o Frederico fosse transferido para Planaltino, Goiás, porque lá, entre aspas, eles mandavam. E que iria pedir, isso consta no depoimento da Kathleen, e que iria pedir, o David iria pedir o advogado dele, ou a advogada dele, para procurar o Frederico para conversar com ele. Então, ela falou que o David ia procurar o Frederico. Mas por que ele procuraria o Frederico? A Kathleen fala que o David mandou recado para ela, conversou com ela, que iria pedir o advogado dele, do David, para procurar o Frederico para conversar sobre a situação, para que eles pudessem acertar a situação. E que seria bom o Frederico ser transferido para Planaltino, Goiás, porque lá eles mandavam. Entendi. O senhor tomou conhecimento de alguma ameaça sofrida pelo Frederico, pelo fato dele estar delatando o David? Sim.
eu tomei conhecimento através da mãe da mãe do Frederico, que ela disse que foi até a visitá-lo, fez várias visitas a ele, e todas as vezes que visitava ele demonstrava muito medo e informou que estava sendo procurado ali por, por um advogado, determinado advogado, salvo engano, o nome Álvaro, para poder o reprimi-lo com relação à sua declaração, para que ele assumisse sozinho o crime praticado. Então, o advogado do David teria procurado o Frederico para ele não contar que o David participou? Eu não sei se é advogado do David, Um mas advogado de nome Álvaro. nome Álvaro, É que porque seria vinculado. tem um advogado hoje aqui de nome Álvaro, então eu acredito que seja advogado do David. Sim, é essa informação que eu recebi. Tá certo. Obrigada, senhor Cristiano. Não tenho mais perguntas. A defesa de David? Sim, Excelência. Bom dia, Cristiano. Bom dia, doutor. Foi mencionado, o senhor mencionou sobre o doutor Álvaro. Tem alguma ocorrência lá na delegacia em desfavor do doutor Álvaro? Eu não sei dizer, doutor. Eu não Porque, só para ficar claro, quem está aqui hoje na tribuna da defesa, meu nome é o Helder e Mauro. Posso responder, doutor? Sim? Eu não tenho conhecimento com relação a essa investigação. Eu não estou mais acompanhando esse caso. O desfecho, né, dessa investigação com relação a, a essa informação prestada pela Priscila, que é mãe do Frederico. Isso consta nos autos. Inclusive, nos autos constam prints de várias visitas de um determinado advogado, de nome Álvaro, visitando o Frederico no presídio. E nessa conversa que o senhor teve com a mãe do Frederico, ela chegou a informar para o senhor se toma remédio controlado ou não? O senhor tem esse conhecimento? Eu não tenho conhecimento quanto a isso, doutor. Mas, mas ela demonstra, desde o início das investigações, eu tive diversos contatos com ela, e todos esses contatos que eu tive com ela demonstrava ser uma pessoa lúcida, coerente, honesta, e sempre prestou muitas informações com relação a esse crime, e nunca tentou ludibriar a investigação no sentido de tirar a culpa do filho dela. Com relação ao David, que está sendo julgado aqui hoje, existe, se o senhor tem conhecimento, algum boletim de ocorrência ou TCO entre o Wellington, que é uma das vítimas, e o David? Alguma ameaça, alguma perseguição entre os dois? Não foi verificado nenhuma ocorrência envolvendo diretamente o Wellington e o mandante do crime, o David. Conforme eu falei, a morte do Wellington foi para mandar um recado para o desafeto do David, de nome Vitor Hugo. Com relação ao Vitor Hugo, existe algum boletim de ocorrência ou TCO entre o David, que está aqui presente, e esse Vitor Hugo? Eles são residentes na cidade de Planaltina, Goiás. Não verifiquei essa ocorrência lá. No entanto, conforme o próprio testemunho do Vitor Hugo, eles brigaram naquela cidade, e apesar dele não afirmar ou querer negar a origem ou destino de um disparo de arma de fogo, ele confirma que ouviu disparo de arma de fogo naquela ocasião em que ele brigou com o David. O senhor mencionou que participou de toda a investigação. Desde o início ali, o senhor participou, as primeiras diligências, lá no local do fato, nas prisões? Eu acompanhei a investigação
desde o dia seguinte, foi numa segunda-feira, após a localização dos cadáveres, identificação das vítimas, até a prisão do Elias, foi o último a ser preso, salvo engano, o Elias vulgo Truta. Quando a autoridade policial fez a conclusão do inquérito, o senhor chegou ali a fazer a leitura junto com o delegado? Ele chegou a comentar com o senhor, ó, estou indiciando esse. O indiciamento eu vi, sim. O senhor viu? E lá o Elias Truta, ele estava como executor. O senhor confirma? Não me recordo agora, doutor. Mas consta nos autos. Sim, O Elias, tanto é que... o senhor sabe quanto tempo ele ficou preso? Não sei dizer. Injustamente? As provas, os meus relatórios, demonstraram a participação dele, doutor. O senhor sabe que ele foi impronunciado, ou seja, não ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri? O senhor teve acesso a essa decisão? Não tive acesso à decisão, eu soube posteriormente que ele teria sido solto, sim. Lá no local do fato, foi encontrado projéteis de uma arma .40 e uma de calibre 38. Essa arma calibre 38, ela foi apreendida? O senhor No local do fato foram encontrados dois estojos de calibre .40. Do cadáver feminino, Crislane, foi extraído um projétil de arma de fogo. Esse projétil não foi possível fazer. O laudo foi inconclusivo, porque ele danificou, né? Mas os dois estojos de arma de fogo foram encontrados no local. Importante esclarecer que a munição era composta entre outras partes, o estojo e a munição, que é o chumbo. Quando a pistola efetua o disparo, o estojo é jogado para fora, na lateral, e o projétil ele segue o caminho para onde está apontada a arma de fogo. O projétil de um desses disparos atingiu a cabeça da Crislane e foi retirado pelos médicos do DML. Os dois estojos que foram ejetados pela arma de fogo, a .40, foram localizadas no local. Esse projétil que consta aqui do laudo pericial, um fragmento de projétil de calibre compatível com o calibre 38, o senhor tomou conhecimento desse projétil? Doutor, se o senhor olhar as laudas posteriores, não desse laudo, mas de outros laudos, vai verificar uma retificação desse laudo aí. O senhor falou Não é calibre 38. Foi confirmado que era .40. com relação ao David, que o senhor mencionou que ele teria dado a ordem. A pergunta que eu faço é: quanto tempo antes do fato que o David teria dado essa ordem para consumação desse fato? Foi apurado pela equipe do senhor, pelo delegado, pelos demais policiais? O autor, confesso, Frederico, ele informou que pegou a arma do fogo com o David, na promessa de ele iria ficar com a arma de fogo após a prática do crime. Foi 2 dias antes do crime. Então, quem menciona é só o corréu desse processo, que seria o outro acusado, que não está sendo submetido a julgamento aqui hoje, que é o Frederico. Agora, de prova testemunhais, tem alguma testemunha que teria presenciado? Ó, David, eu presenciei o senhor naquele dia, um mês antes, uma semana antes, 2 semanas antes, dando a ordem para consumar esse fato. Tem isso no processo? Dificilmente alguém vai encomendar um crime dessa magnitude e fazer isso com testemunha, né? Então não tem, doutor. Isso possivelmente foi acordado entre eles reservadamente.
Prova testemunhal não tem, que o senhor mencionou. Lá também não tem imagens, que foi no local ermo. Sem mais perguntas. Sem mais perguntas, excelência. Jurados, tem alguma pergunta? As partes dispensam a testemunha? Jurados concordam? Muito obrigado, agente Cristiano. O senhor está dispensado. Um bom dia. Bom dia, Nós senhor. vamos fazer um intervalo de 5 minutos e voltamos para ouvir a testemunha Eric